Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o meu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. E é com muita alegria que a gente está aqui essa noite para poder partilhar com vocês um tema muito, muito especial. E mais uma vez, eu não estou sozinho, estou com a minha bela esposa, seja bem-vinda. Obrigada, Deus abençoe a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E hoje com uma partilha abençoada, com um tema muito importante para o nosso crescimento espiritual. Sejam muito bem-vindos. Hoje os nossos fundadores estão aqui, Carlos e a Cíntia. É uma graça ter vocês conosco mais uma vez. E antes de iniciarmos, vamos, como sempre, clamar a presença do Espírito Santo, para que ele venha conduzir todo este momento de partilha, rezar também por todos os projetos da nossa comunidade. Queria aproveitar e pedir aos nossos pais espirituais que possam conduzir esse momento de oração conosco. Senhor, nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade de estarmos reunidos aqui através deste canal. E pedimos que o Senhor estenda a vossa bênção, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, direcionar a nossa partilha, que a graça do Senhor repouse sobre cada um de nós e todos aqueles que estão nos vendo através deste meio de comunicação. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, antes da gente começar esse bate-papo, eu não posso deixar de falar dos nossos anunciantes, as pessoas que acreditam na nossa comunidade e continuam nos ajudando. Então, falar lá da Leotec, que é lá do Tiléu. Então, se você precisa de manutenção no seu veículo, precisa olhar ali a parte de injeção eletrônica, verificar a suspensão, vai lá na Leotec. Além de ser um bom irmão de comunidade, uma pessoa de confiança, pode levar seu veículo lá que você vai ser bem atendido pelo Tiléu. Vai aparecer na tela para vocês aí o contato do Tiléu, o Instagram deles. Siga lá e acompanhe. Precisa de mecânico? Leotec. Outro irmão também que sempre nos ajuda também, que fez alguns móveis aqui para nós da sala, do cenário, é o Alaor, lá da GVS Móveis. Então, se você precisa de móveis planejados, lá revitalizar seu escritório, seu guarda-roupa, os móveis também da sua cozinha, GVS Móveis. Vai aparecer na tela para vocês aí também o contato do Alaor. Outro irmão também que nos ajuda sempre é o Eduardo. O Eduardo é lá da Azuri Motors. Então, se você precisa comprar um carro um seminovo, um novo, ou vender o seu veículo, quer deixar um lugar que tenha confiança e segurança, fale com o Eduardo, vai aparecer também o contato dele na tela para vocês. Beleza? E já que nós estamos falando também de irmãos que nos ajudam, nós não podemos deixar de pedir para você a sua ajuda para ajudar a nossa comunidade. Então, o pessoal vai colocar na tela para vocês o nosso QR Code. São muitas obras, muitas missões que a gente tem e a gente precisa da sua ajuda. E eu vou pedir a Cíntia para poder falar um pouco para nós, Cíntia, de como que estão os projetos da comunidade. Já aproveitando, então, no início, vocês estão nos vendo, já vai escaneando o QR Code aí, já faça a sua contribuição. E a Cíntia vai contar um pouquinho do que tem pela frente aí, Cíntia, para você ver quanto a gente precisa da sua ajuda. Então, sua ajuda é muito importante para nós. Graças a Deus, nós tivemos a bênção da capela em outubro, no dia 1º de outubro. É uma data muito especial para nós, não só hoje pela capela que nós temos, que ficou pronta nessa data, mas também completamos 3 anos de chácara, no dia 1º de outubro, entregando ao Senhor a casa dele, o lugar onde ele está sendo adorado. Então, foi uma alegria muito grande para nós. Não foi a primeira obra da chácara da comunidade, que é a chácara da comunidade Família Santa. Nós já havíamos construído o rincão, uma cozinha boa e muitas outras obras pequenas. Porém, a capela foi o que nós fizemos com o melhor que nós tínhamos, porque é a casa do Senhor. E depois dela, nós já iniciamos, com a graça de Deus, a construção dos dormitórios. Então, é uma construção grande. Nós estamos construindo sempre do jeito que sempre foi, pela fé. O que nós temos? A providência de Deus. E a providência de Deus é através de mim, de nós e de cada um de vocês que nos escutam agora. A providência de Deus, ela chega através de nós. Então, nós estamos trabalhando, confiando que a providência chegará amanhã, através de você que nos ouve. Então, nós estamos agora nessa faixa
etária da chácara, desta construção, e contamos muito que o Senhor, o Espírito Santo, toca o seu coração, isso é certeza. Nós esperamos que você abra o coração para esta obra que é de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, escaneia o QR Code aí. Já se passou mais ou menos uns 5 minutos. Se não fez sua doação, ainda dá tempo. Escaneia aí, faça a doação e ajude a nossa comunidade. A gente precisa muito de vocês. A graça está aí, é de graça, mas não é barato. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, a gente vai iniciar, boa noite, né, esse bate-papo com vocês. Boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é vencendo os vícios e adquirindo virtudes. Hoje em dia, Carlos, assim, a gente vê muitas pessoas, até de muito tempo de caminhada, sofrendo ainda, apanhando com relação aos pecados. A senhora falava alguma coisa esses dias, eu não lembro se foi ontem, ou em outro grupo de oração que a senhora pregou, a senhora falava justamente sobre isso, sobre o pecado, a gente venceu o pecado. E muitas vezes a gente fica patinando, está em 20, 30 anos de caminhada e a gente não progride na fé. E aí tem um livro, que inclusive é o livro que vai nortear um pouco o nosso bate-papo, que é da Beata Conchita, que é o tratado, que fala disso. E aí lá ela fala, Cíntia, para nós, eu queria que a senhora já iniciasse falando alguma coisa, que esse cultivo das virtudes ele é muito essencial para a nossa intimidade com Deus e para a nossa santidade. Como que a senhora pode explicar isso um pouquinho para nós? Como que a gente pode ir adquirindo e dando passos para ser pessoas mais virtuosas e menos, com menos pecado, menos cheias de vícios? Então, a Beata Conchita, no seu tratado, Tratado de Vícios e Virtudes dela, o tratado é sobre isso, mas é importante lembrar que a origem, a gente estudando o Tratado da Beata e lendo as obras de Tomás de Aquino, a gente vê que ela aprendeu muito com ele. Beata Conchita, se não me engano, é por volta de 1800 e alguma coisa que ela nasceu, e Tomás de Aquino, 1200, acho que 1225. Então, a gente entende que esta fonte boa, a origem que vem, de onde que vem. E nós entendemos também, porque hoje tem se falado tanto em virtude, mas, Baixinho, o que o catecismo fala? O que é virtude, em primeiro lugar, para a gente entender? Bom, o nosso catecismo, no número 1803, fala que as virtudes, no artigo 7º, ocupai-vos como tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo que é louvável, honroso, virtuoso, ou de qualquer modo mereça louvor. Isso está em Filipenses 4:8. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. Então, a palavra nos ensina que a virtude fala do hábito, vem do hábito bom. E o catecismo nos fala sobre a verdade é Deus. Então, não tem como adquirir virtude se eu não adquirir bons hábitos. E isso Tomás de Aquino deixa muito claro. Se eu tenho um mau hábito, como que eu vou transformar isso numa virtude? Praticando um bom hábito. Não tem outro jeito. E é o hábito contrário àquele vício. O vício e virtude da Beata Conchita, na verdade, quem usou muito esse termo, que não usava pecado, mas usava vício, era Tomás de Aquino. Então, ele chamava o pecado de vício. Então, o que acontece? O que é a virtude? Eu tenho um vício. O que eu vou fazer para livrar dele? Eu preciso criar um caminho, que Tomás de Aquino ensina muito bem, criar um caminho de hábitos constantes e repetidos, até que aquele vício se transforme num hábito bom. Então, isso é uma virtude. Então, a virtude a gente adquire com muito esforço. Tomás de Aquino deixa isso muito claro, sem esforço, que é a educação da vontade, que tem um ótimo escritor também chamado Jules Payot, que tem um livro só sobre educação da vontade. O que é? Se nós não educarmos a nossa vontade para o bem, ela continua animalesca, hostil, grosseira. Então, nós vamos educando a vontade para o bem, formando assim um hábito bom, e isto é virtude. Entendi. E ela fala também no livro lá, que esses vícios eles vão nos enfraquecendo, enfraquecendo a nossa alma e nos afastando de Deus. Então, como que isso pode impactar, por exemplo, a vida de uma pessoa que às vezes está na comunidade como a nossa, acha que já tem caminhada, não consegue identificar bem esses vícios e aí, consequentemente, encontrar uma solução, uma virtude
para poder se libertar daquilo. Como exemplo prático, por exemplo, a gente vê algumas pessoas que estão de caminhada e, por exemplo, assistem novela até hoje. Né? Como que a pessoa pode identificar isso, que isso é um mal mesmo para ela, e ela romper com aquilo, trabalhando as suas virtudes e tentando progredir ainda mais? Então, o vício, que é o pecado, qual que é o primeiro efeito dele na vida do cristão? Ele tira a caridade. Então, a pessoa no pecado, ele fica uma pessoa endurecida, sem caridade, perdeu a caridade, a virtude da caridade. Por isso que faz coisas horrorosas. E quanto mais se afasta, por exemplo, vai assistindo a novela, que é um exemplo que você me deu. Interessante, porque eu achei que nem existia novela mais, mas deve existir, né? Infelizmente existe. Hoje Deve existir. Fala muito hoje de série, né? Hoje ainda tem as novelas ainda. Bom, mas deve existir novela. Então, o que acontece? Ele vai vendo nesta novela cenas que contradizem a nossa fé, que às vezes contra a família, os direitos da família. Então a pessoa vai assistindo aquilo, vai tendo um convencimento pelo que está assistindo. O que acontece? Vai perdendo a caridade. Se perdeu a caridade, vai tendo um convencimento aos poucos, porque a gente não cai no buraco de uma vez, né? Então, é devagar. E aí vai convencendo, a pessoa vai afastando. Esse é um vício. Ela vai afastando, e quanto mais ela se afasta da virtude, mais ela se aproxima do vício. Não tem jeito. Isso é como uma força de atração. Às vezes ela condenava, começa a achar normal. Começa a achar normal, até que não é tão ruim assim. Então foi legal, e foi outro, e foi outro. Então aquilo vai endurecendo, vai perdendo a caridade. E aí aquela virtude que ela tinha, às vezes, com a família, com o cuidado, o zelo, o amor, atitudes que ela tinha virtuosas, ela vai deixando de ter e vai se entregando ao vício. Como que tem que fazer? Bloqueia o vício e começa a viver de novo a virtude. Esta é a força da vontade, é como se fosse uma ponte. Aqui tem o vício, aqui tem a virtude, e tem a ponte aqui, que é a vontade. A força de vontade. Sem esta força de vontade não se vence vício nenhum. E, você falando aí sobre novela, esses dias, falando com a minha mãe está de idosa já, e ela comentava comigo, ela falou assim, quanto tempo eu perdi, né, assistindo a novela, né? Hoje ela assiste 24 horas, né? O canal de televisão católico, né? Então ela testemunhando para mim, né? Quanto tempo ela perdeu assistindo novelas, né? Que não trouxe agregar o valor à família, né? Então ela reconheceu isso e graças a Deus lá em casa nós temos tivemos, né, essa graça também de não assistir novela. Me lembro também um detalhe, quando nós fazíamos faculdade, as nossas crianças ficavam com a babá. E certo dia a babá ligou no canal de novela. E a nossa filha era nova, né? Ela falou, aqui em casa a gente não assiste novela. Então, o exemplo, né? O exemplo dos pais, ele arrasta também as virtudes para os seus filhos, né? Então, a gente, se falando novela, a gente quis testemunhar isso, porque realmente as telas hoje são impressionantes e nos levam a ficar presos nela, né? Muitas vezes com coisas que não edificam a família, né? Importante o senhor falar disso, né? Porque não só a novela, mas hoje o Instagram, as redes sociais ocupam muito tempo das pessoas. Isso que eu ia falar, Baixinho, que às vezes as pessoas estão roubando o tempo da família por coisas boas, entre aspas. Quer dizer, não estão vendo coisas ilícitas no Instagram, mas ela rouba o tempo da família, do esposo, de uma refeição junto, de brincar com as crianças, de ter uma brincadeira com os filhos. Não fazem isso porque estão vendo algo que é lícito, mas não é nobre. A nobreza daquela hora é a família. Então, o tempo é da família. E assim, a Beata sentou algumas coisas também, Cintia, e queria que a senhora discorresse um pouco também, e o Carlos, por exemplo, tem algumas coisas que são muito sutis. Por exemplo, a preguiça, que hoje o povo fala também muito da procrastinação. Não estou aqui, né, igual estou vendo aqui o celular, eu mereço descansar um pouco. Só que não busca essas coisas, né, para o orgulho também, a vaidade. Né, hoje é uma sociedade, né, muito vaidosa. E tudo isso são vícios, né, por mais sutis que sejam, mas vão roubando as nossas virtudes. Né? Hoje não se fala muito da modéstia, das coisas, e as coisas vão levando e as coisas vão concluindo. Então, como que a gente pode
né, procurar estar mais atento com isso, para não cair nessas ciladas, porque o diabo ele é astuto. Ele põe uma coisa ali, não, você pode andar muito perfumado, uma roupa, um decote, alguma coisa, e isso tudo vai atrapalhando. Então, eu vou linkar aqui um pouquinho do catecismo, que fala que a virtude é uma disposição habitual e firme, também com o que a Beata Conchita fala, e também com o que Francisco de Sales, São Francisco de Sales, tem 2 frases dele que eu uso muito com os meus partilhantes nas terapias. Ele fala assim, falava para os jovens naquela época no colégio que ele tinha: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E faça uma coisa de cada vez e de todo o coração. Isso cura a ansiedade. Fazer um monte de coisa, não para, uma de cada vez, e coloca lá o coração. Porque isso é a cura da preguiça que a Beata Conchita fala. A Beata Conchita ela tem um grande diferencial, porque ela fala no tratado, não é o que ela em si fala, mas tudo que Jesus conversava com ela na oração. O que Jesus fala daqueles vícios. Então, isso é um diferencial muito grande dela. Então, a preguiça é algo que o próprio Jesus reprova com tanta severidade, porque o preguiçoso perde a força de vontade. Aqui no Catecismo fala que a virtude é uma disposição habitual e firme. Se não ter o hábito constante e a firmeza, não consegue virtude. E isso aqui não são virtudes de preguiçosos. Os preguiçosos, eles não criam bons hábitos e muito menos firmeza. Resistência ao esforço, ao sacrifício. Uma resistência constante ao esforço. É tudo um conjunto. As coisas de Deus parece que uma coisa vai ligando à outra. Para a gente ter fé, viver numa comunidade, se a gente tiver preguiça, acabou tudo, porque não tem como. Nós somos chamados o tempo inteiro, à disposição a servir a Deus o tempo inteiro. Mesmo que seja uma coisa de cada vez sempre, mas esse sempre também é contínuo, é firme. Então, são estas virtudes que nós vamos adquirindo pela fé. E outra coisa, Wesley, virtude não se consegue somente pela força de vontade, porque até mesmo a firmeza da força, ela vem pela graça de Deus. Então, as virtudes, acima de tudo, peça a Deus a graça. Se eu quero me livrar de um vício, pede a Deus a graça de livrar e se esforce muito. O esforço é nosso, o resultado é de Deus. E aí, assim, como nós estamos numa comunidade de família, e aí, assim, Cíntia, como que a gente pode levar isso para os nossos filhos? E, às vezes, até para aquele cônjuge que está meio, né, devagar, né, capengando, igual, né, na preguiça, porque a gente sabe que no nosso meio existem uns que conseguem progredir mais, outros vão arrastado, ou às vezes nem quer, né? Tem pessoas na nossa comunidade que às vezes vai só a esposa, vai só o marido. Como que a pessoa ela pode conseguir inspirar o outro nessa busca, rompendo ali com os vícios e adquirindo as virtudes, buscando? Na prática, como que a senhora acha que a pessoa deve fazer isso para ela ser bem-sucedida nesse arrastar, né? Os filhos, o cônjuge, a família? Quer falar um pouquinho sobre? O exemplo arrasta, né? O exemplo, né? Principalmente. E as virtudes são atos que você vai adquirindo ao longo da vida. Você não adquire a virtude do dia para o outro, não. São os pais, como eu estava falando anteriormente, os pais, a maneira que os pais agirem, os filhos estão olhando, sabe? Então, os pais virtuosos, que não têm preguiça de ir na missa de domingo, por exemplo, né? Que levanta cedo, vai trabalhar, os filhos estão olhando, o filho está olhando. Então, o filho também com certeza, vai adquirindo aquele desejo também. Meu pai não só os filhos, mas o cônjuge, às vezes. O cônjuge também, né? Então, essas virtudes são adquiridas ao longo da vida, né? Ao longo da vida. E os filhos vão observando isso também. Todas as atitudes que seus pais fazem em termos de educação dos filhos, eu vi muito meus pais em cenas horríveis, né? Isso não agregou valor nenhum para mim. Discutia na minha frente, brigava perto da gente. Infelizmente, né? Foi a educação deles, talvez, que receberam, mas é o seguinte, eu não quis levar para minha casa uma coisa diferente, né? Tento hoje a não falar alto com a esposa, de frente aos filhos, a tratar com educação. Isso tudo vai formando um ambiente favorável para as virtudes. Né? Então,
precisamos eleger os nossos filhos com coisas boas, né? O Asla, e também assim, baixinho, nós não somos perfeitos, estamos no caminho de perfeição, é diferente. Então, às vezes, nós temos até, às vezes não, muitas vezes temos o ímpeto de reclamar. Por exemplo, um exemplo, ontem, que foi um dia atípico no grupo de oração, porque pós-Natal, muita gente viajando, a gente em casa, não vou hoje não, final de ano. Não, se a gente passa pela cabeça, pensa, não posso falar isso. Então, Jesus me dá a graça que dá força, da decisão. Meus filhos, nós vamos sim. Graças a Deus, Deus está nos esperando, Ele conta conosco. Então, anima. Entende que nós não somos livres. Esses sentimentos e esses pensamentos passam também em nós. Mas a gente se educa, se esforça um pouco mais para dar um exemplo melhor para eles, que acaba nos disciplinando também. Por isso que os filhos nos santificam e os esposos também. Isso que a senhora está falando é muito importante, e a gente tem que estar atento, meu irmão e minha irmã, porque é o seguinte, nós somos muito tentados a desistir das coisas de Deus, principalmente. Dia de quinta-feira, a hora que fala que é dia de grupo de oração, é uma peleja com todo mundo. As crianças às vezes estão mais agitadas, até que se arruma tudo. O ordinário da casa às vezes sai um pouco para lá, um pouco para cá. Mas se a gente não tiver foco, igual a senhora falou, não, peraí, minha missão é ir no grupo de oração, não tem nada para fazer, ué. E lá vou ficar em casa à toa, correndo o risco da ociosidade, vendo as outras coisas, porque falar que a pessoa que está em casa, todas as vezes que fica online, está assistindo o grupo na internet, coisa. Não está. Não fica, vai se ocupar com outra coisa. E aí, aproveitando, voltando aqui um pouco no tema, a senhora falou, vendo o Carlos falar que não teve bons exemplos, né, Carlos? Vendo seu pai e sua mãe gritando. A senhora também já deu vários testemunhos de coisas com o seu pai, a sua família, quando vocês eram crianças. E aí muitas pessoas estão nos vendo, às vezes se apoiam nisso, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Como que a pessoa, o que ela precisa fazer, ou como que ela precisa entender isso, que o que aconteceu com ela, e aí ela foi adquirindo vícios com isso também, como que ela faz para cortar isso, Cíntia? E, não, agora eu quero viver uma família virtuosa, eu quero dar bons exemplos para os meus filhos, como o Carlos falou, eu escolhi dar bons exemplos para as meninas, o senhor contou o exemplo da novela, mesmo o senhor não estando em casa, a empregada ligou, a babá ligou, a menina, não, peraí, aqui em casa a gente não vê novela. Como que a gente rompe com isso, Cíntia? Porque a gente tende a se apoiar nisso. Eu sou uma pessoa traumatizada porque eu apanhei demais, eu não recebi nenhum presente de Natal, como a senhora falou ontem no grupo de oração para nós. Então, como que eu rompo com isso? Eu vou te dar uma resposta de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, eu achei magnífico quando eu li isso no livro dele. Ele fala que o nosso relacionamento, ou seja, a nossa experiência com o amor de Deus, com o amor do Pai, ele nem sempre está vinculado com a nossa boa convivência com os pais. Que às vezes a gente fala assim, fulano nunca conseguiu ter uma experiência com Deus porque o pai dele era ruim. Não, isso não é justificável. Mesmo porque, segundo Santo Inácio, nas pesquisas que já foram feitas, é equiparado às pessoas que tiveram excelentes pais aqui na Terra e tiveram uma experiência com Deus, e aqueles que tiveram, entre as péssimos pais, tiveram uma experiência tão grande ou até maior, e até um número, às vezes, maior, com uma experiência com Deus do que os outros. Então, assim, o que ele explica nisso? A nossa experiência com Deus é acima de amor paterno, materno e qualquer amor humano. Se, igual eu, que não tive uma boa experiência paterna, o Carlos também não, isso não nos impede de ter uma experiência com Deus, porque nós nascemos de Deus em primeiro lugar e já nascemos com uma essência boa, que já nos leva para Deus. Nós já nascemos assim, independente. Então, nós não dependemos do amor humano, é claro que ajuda muito. Quem tem igual nós, que podemos criar nossos filhos diferentes, meu Deus do céu, eu falo que os nossos filhos vão ser muito melhores do que nós, e são mesmo, porque já tiveram essa grande graça. Porém, nós que não tivemos, não somos impedidos de forma nenhuma, porque o amor de Deus, ele supera qualquer amor humano. Então, depois que eu tenho uma experiência com Deus, é que eu entendo o que é o amor paterno e o que é o amor materno. Graças a Deus. Deus é tão bom que não deixa ninguém de fora da sua graça. E foi por isso,
que nós nos encontramos com Deus. Foi pela vontade, né? A vontade de querer fazer diferente, a vontade de não ter uma família daquela forma. E aí o Espírito Santo vai nos conduzindo. Igual quando nós começamos a namorar. Nós não ouvimos falar de castidade, a gente não sabia nada disso. Depois, quando nós fizemos nosso curso de noivo, ninguém falou de paternidade responsável, ninguém falou de método natural. Nós não ouvimos isso. Mas nós, na essência, no coração, porque às vezes fala assim, Cíntia, mas vocês leram o catecismo? Meu Deus do céu, o catecismo faz pouco tempo que católico tem, gente. Nós não tínhamos isso aqui, não. Não tinha nem a Bíblia, quanto mais o catecismo. Então, como é que o Espírito Santo que vai dando caminho para nós, mostra que aquilo não está legal, não é bom. Então, se não é bom, a gente vai desviando. É o Espírito que nos conduz. Tem alguma virtude que a senhora lembra que a senhora olhando para as meninas hoje, adultas, que a senhora lembra, não, isso aqui é igualzinho meu, não, aquilo ali é igualzinho do Carlos. Tem alguma coisa que vocês conseguem lembrar, que vocês passaram, parece que não, Carlos, essa virtude aqui veio de mim, eu veio do Carlos. Tem muitas, né, Beck? Fala você, baixinho, das suas virtudes nas meninas. Nossa. Toca, canta. Toca, as duas tocam, né? Tem bons ouvidos para Escutam para muito escuta, bem. né? Inclusive, certa vez como é que chama lá Quando ela fazia ainda a faculdade, o cardiologista, ela conseguiu ouvir um sopro no coração de um bebê que ninguém no hospital tinha conseguido ouvir, só ela ouviu. Ela falou, ele tem sopro. E aí o médico, que era o professor, ouviu mais algumas vezes, até que identificou e falou para ela, nossa, mas que ouvido você tem? Ela falou, do meu pai. Olha que bênção. Assim, são a alegria também, né? A gente vê também a virtude da alegria nossa em casa, também, graças a Deus. Sabe, o respeito, né? São respeitosas, respeitam os mais velhos, educadas, sabe? Então, são exemplos que a gente tenta... Justiça com os outros, pagar, né? o que deve em dia, ter todos os cuidados, muitas virtudes, né? São muitas virtudes que a gente tenta passar por... Né? Depois eles crescem, vão ter sua vida, né? Mas assim, a gente deixou a semente da fé e das coisas boas, né? Os exemplos bons também. Nós que somos avós agora como mãe, percebo na nossa filha mais velha, que já é mãe, muitas virtudes que nós tivemos com elas e que ela tem hoje com os filhos. Algumas melhores, ainda mais aprimoradas de informações que a gente não tinha. Mas que ela mesma repete, que nós fizemos isso, que eu fiz isso, e eu vejo as mesmas atitudes hoje com os filhos. Uma das virtudes também que uma das nossas filhas, assim, a gente vê o coração caridoso, sabe? Você vê de olhar as pessoas com caridade, sabe? Generoso, coração generoso. Então, um coração generoso. Então, eu falei assim, gente, que virtude, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, assim, a importância disso, minha irmã que está assistindo, eu gosto sempre de citar e chamar as pessoas para vocês participarem conosco, para a gente entender a importância de cultivar isso no nosso lar. Como o senhor falou já 2 vezes no podcast, hoje, o exemplo arrasta. Né? Então, assim, cultivar a alegria dentro de casa, né? Às vezes a gente é tão mal-humorado em casa, chega, reclama de um trem, reclama de outro. E é uma coisa que eu tenho lutado e falo para Paulo, assim, para a gente não levar isso para dentro de casa. Você enfrentou um problema no trabalho, deixa lá. É lógico, é difícil, às vezes, dividir isso. Mas a gente tem que olhar como que a gente passa isso, mas, principalmente, levar no sentido de uma virtude. Se é uma dificuldade, como que eu superei aquela dificuldade, né? Trazendo coisas boas para que os nossos filhos cresçam com bons exemplos, né? Sem ser pessoas que ficam murmurando, reclamando o tempo inteiro e tal e tudo mais. E no tratado, a Beata Conchita tem um grande diálogo com Jesus a respeito da murmuração, que a virtude contrária é a alegria. Então, a alegria da gente estar em casa, de estar em família, de fazer uma comida junto, de arrumar a casa junto, isso é alegria. E Jesus condena muito a murmuração, porque impede a graça. E eu lembrei de uma situação lá em casa que a gente vive muito, assim, às vezes, quando eu estou muito alegre mesmo, eu pego uma caixinha de som que eu tenho e ligo, né, para escutar uma música da igreja, mais alegre, danço com eles e brinco, né? E aí, assim, a gente entender a percepção das crianças. A Isabela, né, que é a nossa filha, a número 3, que eu falo, e ela é mais animada do que os outros um pouco, né? Às vezes, né, eu fico olhando para ela, mas percebendo o quanto que ela é
como é que fala? A sensibilidade dela das coisas. Às vezes, quando ela me vê que eu estou mais triste ou mais acuado um pouco, ela pega a caixa de som. E fala assim, pai, liga aí para nós, para fazer uma comida e ver as coisas e tal. E a gente perceber isso, né? Quanto que eles são sensíveis nisso. Quando meu pai está alegre é quando ele está escutando a música. Então, eu vou buscar a caixa de som para ele, para ele cantar uma música com a gente, né? E aí, dentro dessa questão do tratado, tem uma questão que eu acho interessante também, que a Beata fala, que a luta contra os vícios ela exige muito sacrifício e muito abandono. E aí ela fala justamente dessas dificuldades. Como que a gente aprender, Cíntia e Carlos, a oferecer essas dificuldades, né, para que a gente possa aprender nessa mortificação, né, acolhendo aquilo que Deus põe para nós, para a gente justamente romper com esses vícios e ir se tornando mais virtuoso. Como que a gente pode fazer isso no dia a dia? Luta. É luta mesmo. Mão no arado. Luta o tempo inteiro. O tempo todo. Não tem outra forma. Por exemplo, se eu tenho o vício da murmuração. Quem tem esse vício, quando vê, já está murmurando. Pelo trânsito, a pessoa do trânsito, o supermercado, tudo. Tudo é motivo. Então, eu tenho que ter aquela percepção. Meu Deus, isso aqui não... Estou murmurando de novo. Luta, começa a louvar. Começa a louvar. Qual que é a virtude contrária? Louvor. Então, imediatamente, eu já deixo de murmurar e começo a louvar. Que, acho que é Evagrio Pontio que fala que tem que ter um pensamento positivo, bom e firme. Não, longo, bom e firme, para cortar um pensamento ruim. Então, a gente corta e começa logo com esse pensamento firme, longo e bom para a gente conseguir. É o que o São Paulo falou aqui no início do catecismo. Ocupai-vos o vosso pensamento com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo que há de louvável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Só já é longo demais, né, gente? Isso Cada aqui, um deles. Então, tem que ocupar com esse pensamento bom. Pegar uma palavra, um salmo, uma canção, uma música lá de Deus, do Espírito. É claro, Asli, que está até ligada à pergunta que vocês nos fez anteriormente. Cada pessoa tem seu ritmo, seu passo. Eu não posso querer que as pessoas caminhem no meu mesmo passo. Isso não é importante. O importante é que todos caminhem. Alguns mais acelerados, outros mais devagar, mas o importante é que todos caminhem e que todos sejam respeitados. Se a gente está caminhando, nós não estamos parados. E no passo a passo, nós vamos conseguindo, que até uma palavra nós vamos conseguindo, que é uma palavra que Deus nos deu para as próprias obras da chácara da comunidade. O pouco a pouco cresce e o muito desvanece. Então, quer dizer, na vida cristã e de conversão também, é importante que caminhe, pouco a pouco, mas caminhe. E aí nós temos que observar os nossos vícios diários. Murmuração do trânsito, falar uma palavrinha a mais que não precisava, ou a menos que também não precisava, murmurar das coisas em casa, dar graças a Deus pelo que tem. E aí nós vamos trocando todos os vícios por virtudes. E aí a gente tem que estar atento a essas coisas mesmo, porque eu acho que tudo em excesso ele atrapalha qualquer tipo de virtude. Né? Então, assim, a gente tem o São José Maria Escrivá fala isso, ó, você acha que você deve dar uma opinião, né, num lugar onde ninguém te perguntou, é melhor você ficar calado do que falar aquela opinião, mesmo que seja certo. E isso é uma luta que a gente tem que fazer, porque é uma coisa boa, às vezes, que você quer falar, mas não é hora. Não é hora. São José Maria Escrivá, Santa Teresinha do Menino de Jesus, a forma de conversão deles é do dia a dia, no corriqueiro do dia. Interessante, falando do meu testemunho pessoal, né, eu, quando era mais jovem, eu bebia, né, fui da farra, né, na minha juventude, e para eu se ver livre desses vícios, eu tive que fazer uma escolha, né? Eu tive que fazer uma escolha. As amizades que eu estava tendo não estavam me levando para o caminho certo, né? São meus amigos, né, na época, eu gostava demais deles, mas eu tive que fazer essa opção. Se eu continuasse ali naquele meio, eu não ia conseguir vencer o vício, né? Então, eu tive que tomar uma opção, uma decisão para ir outro caminho. E São Paulo fala na sua palavra, más companhias corrompem bons costumes, né? Então, eu tinha exemplo em casa de bebida,
fumo. Então, eu era... Tipo assim, se eu fosse seguir os exemplos lá de minha casa, eu era beberrão, eu era fumante. Jogador. Né? E, infelizmente, perdi 2 irmãos, né, por causa do fumo. Meu pai também foi mais cedo, também, com certeza, por causa do tabagismo. Então, é assim, se a gente faz as opções para a vida de santidade, né, masturbação também, na época da juventude, a impureza, a gente tem que procurar a santidade, tem que procurar os meios que Deus nos dá para ser livre dos vícios. Esforço, né? O esforço. Então, é luta. Não foi fácil, né? Mas, assim, você tem que lutar. A gente não é imune das tentações, a gente não é imune de problemas, situações difíceis. A gente não é imune de nada disso. A gente tem que encarar naquela decisão que você toma numa vida de santidade, numa vida de você não querer desagradar a Deus. Até me lembro uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que ela fala, se não existisse o céu, ela amaria a Deus da mesma forma, né? E se o inferno não existisse, ela temeria o inferno, né? Graças a Deus, Deus tem colocado isso no meu coração, né? Este amor por Ele, de não querer desagradar a Deus, não fazer nada que possa desagradar. Então, a graça de Deus vem em nosso encontro. Eu preciso abrir o coração, tomar a decisão, e a graça de Deus vem em auxílio. Tem uma palavra que fala, o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Sabemos? Então, nós somos fracos, mas temos uma força maior que pode nos ajudar, que é a graça de Deus, o Espírito de Deus, que vem em nosso auxílio. Como Santa Teresa fala, né? Tem uma determinada determinação. Então, e aí a Beata Conchita também ela fala assim, de que a intercessão e a oração, por exemplo, essa vivência em comunidade, ela é muito importante. Porque sozinho a gente não consegue também. Né? O que hoje a comunidade faz, né, a nossa comunidade, para poder ajudar os membros, ou aqueles que estão chegando, no caso das ovelhas, para que elas entendam que é preciso a gente fazer essa virada, né? Ter essa determinação que nós estamos falando, essa força de vontade que o Carlos falou, né? Romper com o homem velho, né? E abraçar o homem novo. Como que a nossa comunidade ela ajuda essas famílias que estão vindo, né? Nós que somos servos diariamente, né? Como que a comunidade nos ajuda? E aí eu estou falando isso, meus irmãos, para você entender que você precisa participar também. Que você precisa vir para cá, porque sozinho a gente vai conseguir, vai. Mas numa comunidade, né, e a Cíntia pode citar aí vários exemplos, e o Carlos, o quanto de situações que a gente já venceu pela intercessão e pela ajuda da comunidade. Vícios, adquirindo virtudes da humildade e tudo mais, por esse dia a dia, esse cotidiano da comunidade. São José Maria Escrivá fala que as regras foram feitas para que é como se fosse uma linha de trem para o trem não descarrilhar. E depois a palavra de Deus fala, andai na companhia de um povo santo, Levítico 20, 26, e 1 Coríntios 15, 33, cuidado, más companhias corrompem bons costumes. Então, esses 3 respondem. A vida comunitária, nós estamos no meio de um povo que quer dar os mesmos passos que a gente quer e que estão buscando as mesmas coisas. Então, ali nós buscamos viver em família, nós valorizamos a família, os filhos que chegam, nós passamos a dar valor a pequenas coisas que, às vezes, outros não dão. E ali nós temos uma mesma regra de vida para todos. A regra é para nos ajudar. Um está indo e o outro também, no mesmo trilho, um pega na mão do outro. É para ninguém sair, cada um para um lado, mas todo mundo, como um trem, andar na mesma linha. Então, é isso que a comunidade tem de vigoroso, porque quem manda em nós, quem é o Senhor? É Jesus. Nós somos os vagões, mas o chefe de tudo é Jesus. Então, olhando para Ele, nós vamos com o mesmo foco, com a mesma intenção e, sobretudo, com o mesmo amor. E hoje a comunidade, no nosso grupo de oração, nós temos as salas de evangelização para as crianças a partir de 3 anos de idade. Nossa comunidade é uma comunidade que acolhe as crianças, os pré-adolescentes, né? Os jovens e os adultos. Temos um grupo de oração na quinta-feira, que ali toda a família é evangelizada.
as crianças de 1 a 3 anos ficam com os pais na igreja. E, a partir de 3 anos, a gente tem as salas de evangelização, né? Então, a comunidade, ela, através também dos seus retiros, encontros, também há um apoio muito grande que dá de formação para as famílias. Com isso, também ajuda as famílias se encontrarem com o verdadeiro amor, que é Jesus, e, a partir da experiência com Jesus, elas tomaram a decisão de seguir este caminho, esse carisma de ser família santa. Com essa resposta sua, Bastinho, me veio também a lembrança que, às vezes, o Asley pergunta assim, mas qual é a obra social que vocês têm na comunidade, né? A nossa obra social é a salvação das famílias. Então, nós vivemos isso dentro da comunidade, promovendo o trabalho para um pai de família, para uma mãe, para os filhos, ajudando uns aos outros, socorrendo uns aos outros, como vocês sabem. Quantas ajudas a gente dá para as famílias aqui dentro. A gente não tem a intenção de manter alguém com a cesta básica, a gente quer que aquele pai tenha dignidade de trabalho, que aquela família tenha dignidade de trabalho, e que são evangelizados para isso, que aprendam a ser bons cidadãos, cumpridores dos deveres de Estado. Então, esta é a obra social principal da nossa comunidade, que é a evangelização das famílias. Não, e assim, e fora essa questão, aí nós estamos falando das ovelhas, das pessoas que nos procuram, e o que nós recebemos enquanto servos também, né? Por exemplo, um caderno de oração para ajudar a nossa formação. Né? Hoje, se você quiser, né, se ingressar e fazer um caminho conosco na nossa comunidade, nós temos a Escola da Família aqui, tão rico hoje, né? 2 anos de caminhada, onde você vai receber, né, tanto para se tornar uma pessoa melhor e estar pronto também para doar quando necessário, isso, na caridade, né? Quantas jaculatórias a senhora propõe para a gente no ano, né, para a gente estar junto em oração, para a gente estar se unindo, né? Eu estou citando coisas práticas porque a gente precisa entender isso. Quantos pedidos no grupo, às vezes, o irmão está enfermo, vamos unir em oração, Deus dá graça para aquela pessoa, né, de ser curada, ou, né, que seja feito na vida daquela pessoa que Deus quer. Então, vejo como isso também é o poder da comunidade. Deus isso. não desampara. Quantos homens, né, Wesley, que não só homens, mulheres também, que a família padecia por dificuldades físicas mesmo muito grandes, porque pessoas alcoólatras, o pai ou a mãe que chegaram na comunidade, experimentaram o amor e hoje têm uma vida digna. Quantos homens viciados, não só no álcool, mas em jogos. Tem o caso do Bruno, né, que eu falo porque ele testemunha isso, que era viciado em laço. Prova de laço. Prova de laço. E tinha uma vida muito difícil. Hoje tem uma família linda, família equilibrada. Então, na comunidade, quantos de nós, quantos chegaram assim e que na comunidade receberam essa ajuda e hoje são famílias que vivem dignamente por esta graça da libertação do vício. Por isso a importância da gente ter a humildade. Eu falo isso para a Paula, né? A gente às vezes partilha alguma coisa. A gente às vezes é tentado a andar muito sozinho. Principalmente a gente que é uma família que tem mais filhos, às vezes você quer ali para não incomodar uma pessoa ou outra, mas essa vivência da comunidade, ela é muito importante. Por isso que a gente precisa estar numa comunidade, porque a comunidade, muitas vezes, ela vai nos apoiar em situações que você fala, não, para onde que eu vou agora? Como que eu vou vencer isso? Como que eu vou caminhar nesse sentido? Não, mas, né, pega uma orientação com alguém já se propõe a rezar para você. Teve algo bonito também que a gente ouviu esses dias na última reunião de núcleo que a gente teve. O Espírito Santo colocou no meu coração, só para citar para vocês, a gente fecha essa questão da comunidade, mas da André e do Laís, com todas as situações que ela viveu, e ela contou de um episódio lá que ela passou uma vez, numa madrugada, com a filha, rezando, e aí no outro dia, 5 irmãs mandaram mensagem para ela e falaram assim, eu rezei por você essa madrugada, eu rezei por você essa madrugada. Isso. Então, para a gente entender esse poder dessa intercessão que a Beata fala. Isso mesmo. E a gente precisa disso. Na reunião, no grupo de oração do Robson e a Kátia também, quando eles foram relembrando quantos milagres nós já vivemos na comunidade, porque a comunidade rezou. Então, isso é muito importante. Meus filhos, assim, a gente vê com toda clareza que, para suportar os sofrimentos que os cristãos terão no final, se não estiverem como o resto de Israel, envolvidos em uma comunidade, eu não estou falando nesta, mas eu estou falando em uma comunidade, não suportarão o que nós temos para ver ainda. Não suportarão, quer dizer que nós vamos sofrer muito? Não, não sei. Eu estou falando questão de suportar a fé, de viver a fé, porque a nossa esperança é o céu.
Então, nós vamos vendo que cada comunidade, Deus vai despertando no carisma. E são tantas, graças a Deus, cada uma dentro do seu carisma. Eu vejo nós começamos, fomos vivendo o carisma, e nós conseguimos, pela graça de Deus, a chácara. Nós já estamos vivendo profundamente o carisma no nosso lugar. Eu vou vendo entre os profissionais entre nós. Nós temos psicólogos, eu terapeuta, e assim, financeiros como o Carlos, odontólogos, médicos, professores, médicos, no carisma. E eu vejo hoje muito claramente, nós temos em Goiânia, em especial, escolas católicas belíssimas e muito boas, mas nós temos a graça de ter conosco um casal que está formando uma escola com carisma, Comunidade Família Santa, que é a Escola Sagrada Família do Robson e da Cátia. Isso são sinais, Deus vai sinalizando. Não tem nenhuma melhor. Todas são muito boas. Eu tenho que perceber onde é que eu estou e onde Deus está me chamando. Quanto mais escolas católicas tiver, melhor para a comunidade no geral. Né? Pessoas Goiânia, evangelizadas. Né? Então, mas ali manifesta o carisma. Cada um e é o próprio, carisma, né, que nós precisamos observar. É isso. Né? Aproveitando que está na época de matrícula, gente, não fez a matrícula dos seus filhos ainda, entra aí, procura no Instagram Escola Sagrada Família, escola boa de confiança. E nada melhor do que a gente falar daqueles que são nossos. Então, Escola Sagrada Família. Dá tempo ainda. Procura lá o Robson e a Cátia, o Instagram deles, Escola Sagrada Família, vocês vão achar a matrícula lá. Cíntia, e aí tem um negócio que é interessante, eu acho que a senhora deve ver isso muito, Carlos, a gente vê muito, que é o seguinte, dentro dessa nossa vivência da comunidade, tem pessoas, né, nós. Nem todo mundo é igual. Tem uns mais virtuosos, outros que tem uns vícios ainda para quebrar. Como a gente lidar com isso? Né? Nós estamos chamando o povo para vir para a comunidade, que é bom demais, a senhora contou só coisa boa. Né? Como que a gente encarar o irmão, às vezes, que tem uma situação que me incomoda, um vício que me incomoda, né? Outros têm mais virtudes, às vezes a gente fica com inveja da virtude do outro. Né? Acho que tem algumas coisas nesse sentido. Como que a gente lidar com esses irmãos, pedir a Deus talvez esse equilíbrio, para poder caminhar junto? É igual a senhora falou, né? Às vezes um está num tempo, o outro está no outro, mas a gente está tudo no mesmo lugar. Santo Tomás fala que nós, né, temos que andar com pessoas que buscam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. É o que a gente está vivendo. Mas como lidar com esses irmãos? Vamos pedir a Deus essa graça. Eu achei muito boa a pergunta dele, Baixinho, porque isso é comunidade. Né? Isso é comunidade. Se não tivesse isso, não era. Pensa, gente, nem todos são iguais. Um monte de Cíntia na comunidade, ninguém suporta, né? Um monte. Então, assim, coisa boa é essa diversidade mesmo. O importante é que todos são acolhidos. Agora, a comunidade é a igreja. O que é a igreja? A igreja é santa e pecadora. Por que ela é santa? Porque é dirigida pelo Espírito Santo. E por que é pecadora? Porque eu estou nela. Então, a comunidade é da mesma forma. Ela é santa porque é do Espírito Santo, isso eu não tenho mínima dúvida, mas é também pecadora porque eu estou nela, porque nós estamos. Mas se nós estamos ali, pecadores, mas dirigidos pelo Espírito Santo, a gente vai se moldando. Aquilo que é limitação para o outro vai me moldar, porque eu vou ter que suportar, igual o livro da Comunidade Lugar do Perdão e da Festa. Então, eu vou ter que suportar. E aquele suportar me santifica. Então, esse suportar por amor, não suportar no sentido de uma agonia tremenda, mas um suportar por amor, a dificuldade do outro, a espera do outro, o passo do outro, a hora do outro, me santifica, ela quase me mata, e mata mesmo. O que mata? Mata a minha vontade. E saber também que nós também temos que ser suportáveis, os outros também nos ajudar a ter mais. Então, é essa vida de porco espinho, todo mundo tem espinho, mas dorme todo mundo juntinho e se ajeita. Então, essa é a vida comunitária, essa é a vida matrimonial, que a gente, a limitação do outro faz eu trabalhar a minha. E assim, nós somos santos, graças a Deus. Se não fosse assim, não teria santidade. Os que têm os passos menores faz com que o que está na frente lembre de alguém que está atrás. Isso é importante. E o que está atrás olha para frente e quer caminhar. Também é importante. Então, todo mundo tem seu lugar. Um se apoiando e ajudando o outro. Isso sempre, mesmo. Né? Comunidade é maravilhosa. Venha experimentar. E aí, já caminhando para o final, Cíntia, né, a Beata também fala que, né, a misericórdia de Deus é maior do que todos os vícios. Né? Como que a gente... que práticas a gente precisa ter para acolher isso como uma verdade, acreditar na misericórdia de Deus, mas, ao mesmo tempo, sem se acomodar com isso, pensando, não, agora eu estou na misericórdia, né, vou tocar até lá no final da vida eu rezo.
e busco. Porque, como a senhora falou, é uma luta constante. Vencer, lutar contra os vícios, né? E o Carlos falou também que as virtudes a gente vai adquirindo ao longo da vida. Mas hoje tem a moda, às vezes a gente se apoia. Não, eu vou apoiar na misericórdia, Deus é misericórdia. Então eu vou ficar aqui, quando eu tiver mais velho eu busco. Mas crendo nessa verdade, que Deus é misericórdia, mas sem querer ser egoísta, né? E crendo que na misericórdia de Deus não seremos salvos, o que nós podemos fazer para se firmar nisso, mas sem se acomodar também. É bom lembrar que, uma pena que eu não trouxe o livro da Beata Conchita, para quem não conhece, ele trata os vícios em um índice. Então, quem não conhece pode pegar o livro e ver o vício que você quiser lá. Vai achar no índice, e tem a virtude contrária, e tem a receita, que é a terapia depois, que é o mais importante também. Então, o que é essa questão assim? Não, mas a misericórdia de Deus é maior do que tudo isso, então eu vou crer na misericórdia. Quem realmente vive a misericórdia de Deus entende que ela aponta para o céu. Não tem outro jeito. A misericórdia de Deus não aponta para a terra, não aponta para a preguiça, ela não direciona para a minha própria vontade. A misericórdia de Deus, ela aponta para o céu, ela aponta para o outro, ela aponta para a gente caminhar, para andar, para melhorar. Quem nunca experimentou isso, nunca experimentou a misericórdia, está enganado. Tem mais alguma coisa para falar? Nossa. Deu só a paulada. Olha o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele, quando foi traído, ele traiu pelo um beijo, né? Ali a misericórdia foi estampada para nós, né? Soube, lá no alto da cruz, soube dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é olhar com misericórdia, né? E nós, humanos, infelizmente, a nossa tendência é querer julgar o outro, é querer que o outro pague o erro, mas nosso olhar tem que ser com um olhar de misericórdia também, saber que nós estamos propensos às falhas, aos erros, e que olhar com o outro como Jesus olhou, com um olhar de misericórdia. Perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E eu viver essa misericórdia na minha vida é viver o amor de Deus, não tem outra maneira. Deus amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho para nos salvar. E essa misericórdia, ela é eterna, Eu posso fazer o que fizer, Deus sempre vai me amar. Mas, da mesma forma que a misericórdia é grande, Deus também, a justiça dele é infalível também, né? Então eu tenho que viver no equilíbrio, né? Eu não posso ficar numa vida de vício só falando que Deus é misericórdia, se eu não tenho o esforço de querer sair daquele vício, né? Eu vou contar com a graça, com a misericórdia, sim, porque Ele é misericórdia, mas depende de mim também de querer ou não o caminho certo de querer sair do vício. Amém. Glória a Deus. Cíntia, para a gente ir encerrando, então, se a senhora pudesse deixar uma mensagem para os irmãos que estão nos vendo, né? Imaginando se a Beata Conchita estivesse por aqui hoje. Os tempos mudaram um pouco, mas eu acho que o livro é bem atual do que a gente está vendo, acho que mais do que nunca. Mas o que ela falaria para as pessoas, e a senhora talvez na inspiração, para a gente poder tomar como decisão, romper com os vícios, mesmo que sejam os pequenos, porque a gente tem uma mania de, não, esse aqui eu vou cuidando dele, parece que aquele pecadinho de estimação, né, que você não rompe com aquilo e vai indo, né, porque quando a gente se converte, né, a gente vai para a comunidade, né, os pecados graves, a gente não, já bobina, já sabe o que é e tal, mas assim, tem umas coisinhas que vai ficando, mas assim, vamos fazer isso aqui, vamos tocar a vida, né, pegar ali no arado e ir embora, para a gente romper mesmo e progredir, parar de patinar. Quer dizer, como eu falei no início, às vezes a gente está naquele lamaçal ali ainda, né, para você encontrar aquele atoleiro, você quer ir, mas não vai, e fica aqui. O que a senhora poderia deixar de mensagem, talvez chave ali para a pessoa? Não, meu filho, não é uma regra, como a senhora falou, mas vamos aqui que a gente consegue. Eu acredito que, assim como foi para mim, para vocês e para você que está nos ouvindo agora, Jesus também já falou para você um dia: vem e segue-me. E quando a gente ouve essa palavra, vem e segue-me,
a gente deixa tudo e segue a Jesus. É só isso. Só isso. Ah, mas eu vou pensar em quê para trás? Quem olha para trás é como a esposa de Ló. Vira uma estátua de sal. Quer dizer, não tem função nenhuma. Não olhe para trás. Vem e segue-me. E se você quer vir para esta comunidade, venha. Porque se é aqui que o Senhor te chama, é aqui que você o seguirá. É interessante, o Asley e Paula. Me veio agora na memória o encontro que nós fizemos no começo do ano, um acampamento para homens, e me veio também essa lembrança agora, que lá a gente comentou o seguinte, o homem forte é aquele que pede ajuda, né? O homem forte é aquele que pede ajuda, pede socorro. Então, se eu quero sair de determinado vício, de determinada situação, eu vou pedir socorro para o meu irmão, eu vou lá para o confessionário, eu vou fazer uma boa confissão. Então, a gente precisa alimentar disso para sair do erro, né? Complementando o que a Cíntia falou, Deus nos chama a todos, quer que todos se salvem, mas é preciso escutar a voz dele, e ele dá o caminho para nós. Então, eu convido a você que está aí indeciso ainda, vem para a comunidade, vai para a sua paróquia, vai para a sua igreja, né? Alimenta a sua fé, isso tudo ajuda a ter uma vida virtuosa. Nos sigam nas redes sociais, né, Wesley? Siga no Instagram, nos siga nas redes sociais, vão vendo quantos eventos nós temos. Nós vamos começar agora, dia 5, já com o Domingo de Louvor, na Chácara da Comunidade, o dia todo, encerramento às 17 horas com a Santa Missa com o Padre Rodrigo. 5 de janeiro, gente, é depois de amanhã, viu? Depois de amanhã, 5 de janeiro, Domingo de Louvor para as famílias. Vai isso mesmo. Aí. Depois tem Encontrão das Famílias no dia 25 de janeiro, e por aí vai. Nos siga nas nossas redes sociais, que você vai ficar por dentro de todos os eventos. É isso aí, ó. E nós estamos fazendo uma ação entre amigos, gente, mais de R$10 mil em prêmios, nós vamos sortear. Não é R$10 mil em prêmios, somando todos os prêmios, R$10 mil. Então, o primeiro prêmio é R$3 mil, o segundo prêmio R$2 mil. Procure aí a nossa comunidade, entre nas redes sociais, como a Cíntia falou. Quer comprar uma rifa? A rifa custa R$25 o bilhete. Né? Quer comprar a rifa? Quer levar para aquelas pessoas que você conhece? Nós precisamos da sua ajuda. Gente, como eu falei, a graça está aí, abundante para todos, mas não é barato. Para construir uma chácara, para comprar uma chácara, para que a gente dê um mínimo de conforto para as pessoas, a gente precisa da sua ajuda. Então, entre nas nossas redes sociais, nos procure aí, nos ajude, a gente precisa de vocês. R$25, às vezes, você não vai ganhar, talvez, o prêmio de 1.000, ou de 2, ou de 3, ou a ida em Caldas Novas. Tem vários prêmios lá. Mas é importante que, com R$25, você está financiando a obra de Deus. Isso é o mais importante. Se você for na Chácara da Comunidade, em algum lugar, naquela construção, estará os seus R$25. Ó, e o QR Code está na tela aí, escaneia. Nós não vamos deixar de pedir, não, gente. Nós vamos pedir porque a gente precisa. E a gente tem humildade para isso, reconhecer que a gente precisa da sua ajuda. Então, o QR Code está aí na tela, escaneie R$5, R$10, aquilo que você puder. Nos ajude a fazer a obra de Deus acontecer, e fazendo a obra de Deus acontecer, a gente vai salvar, com certeza, com a ajuda dele, mais famílias. Amém? Amém. Obrigado, Carlos e Cíntia, mais uma vez, Deus. pela participação de vocês. Foi muito edificante para nós falar desse assunto. E a gente vai seguindo com a graça de Deus. Vamos em frente, né, Cíntia? Vamos em frente, caminhando. Vamos em frente, com a graça de Deus. É isso aí. Então, gente, muito obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Até lá.